Temos aqui algumas pessoas que já nos escreveram, alguns e-mails mais antigos. Como nós ficamos muito tempo sem o programa, muita coisa foi ficando acumulada, então a gente pede a paciência, né? A gente sabe, a gente não gosta de ter volume, muitas perguntas e respostas, coisas rápidas. A gente prefere fazer um programa mais reflexivo. Então, me desculpe se eu não consigo responder a sua pergunta diretamente, mas pode ser que com a reflexão que a gente faça ao longo do programa, muita coisa seja clareada aí na sua cabeça e naturalmente você chegue à resposta que você havia nos pedido. Achei interessante uma pessoa no ano passado, no mês de setembro de 2012, ela estava planejando se matar e por algum motivo, durante aquele plano, de criar uma situação em que ela iria retirar a própria vida, ela ligou a televisão e, procurando os canais, encontrou a Canção Nova. E estava passando naquele momento o programa de Direção Espiritual. E ela disse que as palavras daquele momento tocaram profundamente o coração dela. E desde aquele momento, ela reencontrou um significado para a vida. A gente fica muito feliz, né? A gente não tem ideia do alcance que uma palavra bendita pode ter na vida de uma pessoa, minha gente. É por isso que eu nunca negligencio a oportunidade de fazer o bem através da palavra. A gente sabe que nós podemos fazer o bem através dos gestos, né? Você pode fazer uma caridade, você pode pegar, dar ao outro uma ajuda financeira. É sempre muito interessante a gente fazer uma caridade material. Mas às vezes você pode chegar à conclusão: mas eu estou tão apertado na vida, eu tive tão pouca oportunidade, sou tão pobre, o que eu posso fazer pelo outro? Pode ser que você materialmente possa fazer muito pouco. Se bem que eu acho que quanto mais pobre a pessoa, mais solidária ela é, né? É interessante isso. Eu nasci dentro de um contexto de muita simplicidade, de muita pobreza mesmo, e às vezes eu fico me recordando da solidariedade que existia entre a vizinhança ali. Um matava um porco, aquele leitãozinho que você tinha engordado com tanto sacrifício, você pegava um pedaço de carne, levava para o vizinho, não era assim? Você cresceu assim, Cristian? Não? Nesse contexto assim de vizinhança que partilha? Era impressionante. Todo mundo muito pobre. Matava uma galinha, mandava o pescoço para o vizinho, mas mandava moela. Brincadeira. Essa solidariedade existe mesmo entre as pessoas simples. E que continue sempre assim. Acho que a simplicidade não pode ser um impedimento para a gente partilhar. Eu moro num contexto convivo com pessoas muito simples o tempo todo e vejo tanto que elas são solidárias também. É muito bonito você perceber que mesmo privada de riqueza material, as pessoas estão dispostas a ajudarem quem precisa. Mas há uma situação que não passa pelo material, que é a oportunidade que a gente tem de oferecer ao outro uma palavra bendita. Oportunidade que a gente tem de fazer o outro ser mais feliz com a palavra que a gente diz a ele. E aí, minha gente, essa pobreza é outra, não é a pobreza material. Às vezes você encontra gente muito rica, que tem condições de fazer todas as caridades no mundo, mas não sabe dizer alguma coisa que possa fazer bem ao outro, porque não acostumou a fazer isso. Acostumou só a tirar o dinheiro do bolso. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes você encontra aquela pessoa simples, que é muito caridosa, mas que também é incapaz de dizer uma palavra bendita ao outro quando ele precisa. Então a gente precisa se enriquecer assim. A gente precisa oferecer ao outro, diariamente, dentro da nossa casa, a começar dentro da nossa casa, uma palavra que possa fazer bem. Uma palavra que possa trazer vida. No Êxodo a gente tem uma passagem em que Deus diz: diante de ti eu coloco a vida e a morte, mas terás que escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. E aí é que está.
Quando eu opto por ser um servidor da palavra que bendiz, no meu dia a dia, um servidor da palavra que bendiz, por exemplo, vai evitar a fofoca, não vai dar conversa, não vai dar corda para aquela conversa fiada que não chega a lugar nenhum, que só denigre o outro. O parceiro da palavra bendita vai pensar duas vezes antes de escrever, porque não é só falar não. Nós estamos aqui abordando todas as dimensões e os recursos que hoje nós temos para colocar na nossa palavra. O Twitter, o Facebook, o e-mail que a gente escreve, a carta que a gente envia, a mensagem, o SMS, o WhatsApp. Ali tudo a gente escolhe. Tudo ali a gente pode escolher. Matar o outro ou fazer viver. E como nós estamos carentes de palavras que tenham o poder de fazer o que fez no coração dessa moça. Quanta gente morrendo hoje, morrendo antes da hora. Eu não falo de tirar a vida física, biológica, não. Eu falo dessa morte que vai acontecendo naturalmente dentro do nosso coração, quando nós vamos perdendo a alegria de viver, a satisfação de ser quem a gente é. Quando nós vamos nos desprendendo do real sentido da vida. Para isso, minha gente, que nós precisamos ficar atentos o tempo todo naquilo que a gente falava no início do programa. Como é que anda a minha conversão no contexto da minha palavra? Como é que está a minha vida espiritual, religiosa, a partir do que eu escrevo no meu Twitter, a partir do que eu escrevo no meu Facebook, do que eu escolho postar, ou daquilo que eu multiplico? Pessoas que multiplicam o que é ruim, o mundo já está cheio. Pessoas que multiplicam realidades e palavras que fazem mal, que denigrem, nós já estamos cansados. E é por isso que estar comprometido com a palavra bendita é, sem dúvida, um compromisso religioso que já está provocando vida espiritual. Não se esqueçam dessa diferença, viu? Essa cisão é importante demais. A minha vida religiosa precisa me tornar espiritual, espiritualizado. Então a palavra que eu digo, a palavra que eu escrevo, precisa estar em consonância com essa busca que eu realizo.